Filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Nosso bate-papo semanal, mais um recado da espiritualidade para você que tem acesso a esse vídeo, tá? Quando você faz uma pesquisa sobre culto afro-brasileiro, religião, energias, no aplicativo lá de pesquisa, que eu não posso dizer o nome, tá? Ali aparece um monte de opiniões diferentes, de várias nações diferentes, de charlatões, de curiosos, que vão só confundir a sua cabeça, tá? Quando você faz a pesquisa, por exemplo, para ver uma manchinha aqui, ó, no seu rosto, aparece lá, ó, câncer. Aparece lá uma série de doenças que você pensa 90% em coisas negativas, né? O cérebro humano produz 50 mil pensamentos em média por dia. 90% às vezes é muito negativo, tá? Então onde eu quero chegar, senhores e senhoras, religião é para ser vivida, tá? Por quê? Num terreiro eu tenho que esclarecer oralmente de um sacerdote ou sacerdotisa que atravessou a linha dos religiosos que, agora no final do ano as pessoas do mundo comum, dos religiosos de culto brasileiro, fazem as suas limpezas, os seus ebós, procuram os seus terreiros para agradecer por mais um ano que se passou e vencemos, tomam seus banhos de folha, né, semanalmente, fazem seus jogos de búzios, de cartas, de 3 em 3 meses, ou quando acontece alguma coisa atípica. Esses são os religiosos comuns, convencionais, são os senhores, são os clientes, são os assistidos pelo terreiro, que em janeiro jogam, né, para poder ver o que vai se passar do ano 2022, o que vai ser feito, qual energia pode caminhar conosco para que possamos lograr êxito em nossos desejos pessoais, espirituais, emocionais, amorosos, sentimentais e financeiros, tá? Então onde eu quero chegar? Quando você entrega uma oferenda, é para agradecer. Quando você faz um ebó, é para o caminho se abrir, para uma energia se equilibrar, né? Então onde eu quero chegar? Sacerdotes são, uma hora ou outra, já foram filhos de santo, não é isso? Foram pessoas que atravessaram esta linha e se sentiram tão em casa, mas tão em casa, que falaram assim, ó, eu quero botar a roupa, eu quero ser religioso, praticante, pois é uma religião de prática, de fé, de crenças expansivas, nunca, jamais, em hipótese alguma, crenças limitantes, tá? Nós vivemos num mundo que transformamos energias e mexemos com energias de orixás, ancestrais, exus guardiões, tá bom? De odus, tá? Então onde eu quero chegar, senhores e senhoras? Deixamos de sair, de passear? Nunca, jamais, em hipótese alguma. Mas algumas energias não se afinam com quem é do axé. Exemplo, excessos, coisas que caminham com a morte, coisas que alimentam vampiros espirituais, inimigos espirituais e obsessores, negatividades, tá? Coisas que empobrecem o seu espírito, são coisas que nós nos afinamos com isso. Nunca, tá? Então onde eu quero chegar? A pessoa quando decide, ou quando vai jogar e aparece lá, você tem que botar roupa, você tem que fazer santo, você tem que morrer para renascer na vida no orixá, essa pessoa aí, ela passará anos e anos, tá? Não se preocupando que vai ser mãe de santo ou pai de santo. Essa pessoa passará anos e anos tentando ser o mais próxima possível do seu orixá regente, seu orixá de frente, ou orixá que ela fez o santo, tá bom? Orixá, inquice, enfim, existem vários tipos de nome e em vários tipos de cultos afro-brasileiros, tá? E todos são importantes e importantes sempre serão na minha visão como sacerdote. Então é o seguinte, senhores e senhoras, a partir do momento que você deixa de ser cliente e entra para o corpo mediúnico, que você bota a roupa, que você entra para um terreiro, nesse momento aí, não quer dizer que você não vai passar por obstáculos, quer dizer que forças
vão caminhar ao seu lado, porque você está se afinando com energias tão positivas, que o mal, o negativo, bate em você e volta para quem mandou, tá? Mas isso lembrando aquele vídeo que eu fiz, religião, cada espírito que reencarna nasce com a sua religião pré-determinada, tá bom? Então pessoas nasceram para serem evangélicas, que sejam religiosos e respeitem sempre a crença do alheio. Pessoas nasceram para serem kardecistas. O ser humano, de forma geral, de modo geral, 100% nasceu para seguir alguma religião, tá? Lembrem-se disso. Você tem direito de ser ateu? Segundo a lei, sim, tá? A lei terrena, você tem direito de ser ateu. Você tem direito à liberdade de expressão? Tem, segundo a lei terrena, tá bom? Então é o seguinte, mas o mais perigoso é quando você passa dessa para uma melhor. Aí você vai ver Deus e as forças de Deus. Aí você vai se arrepender porque você perdeu um tempo inteiro tentando chocar a sociedade ou tentando se rebelar contra quem te criou, quem te botou no mundo? Deus, tá? Então onde eu quero chegar, senhores e senhoras, neste nosso bate-papo da semana, chegar num consenso que você precisa entender que pessoas que estão lá na sua frente, quando você vai no terreiro, essas pessoas estão de branco, essas pessoas têm um sorriso no olhar, essas pessoas têm energia diferente, essas pessoas passam a paz, essas pessoas passam força, essas pessoas até entram em transe, recebem santos, te dão consulta, porque elas se afinam primeiramente com energias muito positivas. Eu posso dar um exemplo da minha casa, tá? Que os filhos de santo aqui têm instruções de ética, moral, etiqueta, educação e instruções religiosas. Então onde eu quero chegar? Nunca um filho de santo na minha casa será mal educado com você, senhor ou senhora. Nunca um filho de santo será desrespeitoso com vocês, tá? Senhores e senhoras, nunca um filho de santo vai abrir a porta do meu terreiro, da nossa casa de santo, e vai deixar de te tratar bem, tá? Então, senhores e senhoras, esse é o exemplo. Uma ordem convence, mas um exemplo arrasta, tá bom? Então, estamos às vésperas do ano 2022 a chegar, então você precisa fazer o que um cliente comum faz. Você precisa jogar, Pai de Santo, não tem problema nenhum. Então, faça um jogo ou venha para aconselhamento espiritual comigo, né? Para que nós possamos entrar num consenso, numa sintonia com a espiritualidade, para ver o que você precisa fazer para agradecer e plantar energeticamente para o ano de 2022, tá? Não há nunca a situação assim, senhores e senhoras. Eu não tenho problema, eu não vou no terreiro. A situação é, eu não tenho problema, eu não tenho obstáculo, mas eu sou religioso, tá? Então, essa situação assim, já viram algum católico falar assim, eu posso só cuidar? Já viram algum evangélico falar assim, nossos irmãos católicos e evangélicos, eu posso só cuidar? Ninguém faz isso, tá? Por que você que nasceu para ser de terreiro quer fazer isso? Por que você que nasceu para ser de terreiro quer ir lá no Google, perdão, não era para falar o nome da plataforma, você quer ir lá na pesquisa e pesquisar lá, fio de conta branco, cordão de santo branco, guia branca, para que serve? Vai falar Oxalá? Vai. Mas o fio de conta branco, ele também pode representar muita coisa. Ele pode representar nascimento, batismo, né? Então, renascimento, tempo de santo, odor da pessoa. Fio de conta não é comprado, fio de conta é feito. Ou entregue por aquele sacerdote, sacerdotisa para você, que ele foi cruzado, ele não foi comprado na loja, é bonitinho, vou comprar, tá? Então é o seguinte, senhores e senhoras, tudo isso se aprende na casa de santo, tudo isso se aprende na casa de axé, tá? Então o filho de santo lá que você vê, de branco, o veja com muito orgulho, sabe por quê, senhores e senhoras? Ele está ele está investindo o dinheiro dele, tá?
pagando mensalidade, pagando o chão, como muitos terreiros falam, né? Que na mesma coisa para outras religiões é pagar o seu dízimo, cofo, não é isso? Existem religiões que falam sobre várias situações que a pessoa mantém o seu templo religioso, isso está na lei, tá? Está na lei e também está no nossa ata de abertura, no nosso CNPJ, no nosso contrato social, está tudo escrito isso, que o terreiro é mantido com as doações dos sócios, tá? Então, se tira já por aí, esse filho de santo, ele paga o chão, ele recebe o seu pagamento do seu trabalho, ele vai lá e ele mantém a casa de santo funcionando com água, luz, telefone, gás, e também alguns sócios, como os senhores, tá? Que podem estar vendo esse vídeo aí, que fazem parte da nossa casa de santo, né? São colaboradores do terreiro. Uma casa de santo, ela gasta vela de 7 dias, pós, fundamentos, ervas, velas comuns, água, luz, documentação, tá? Enfim, tem gasto, tá? Para se manter sempre esse local lindo, florido, com ervas, com boa recepção, que você tem quando você chega na nossa casa, tá? Então, senhores e senhoras, vejam o meu filho de santo como um exemplo para você seguir, tá? Vejam o meu filho de santo, quer dizer, o filho de Pai Oxóssi, né? Porque eu sou apenas um veículo. Veja esse filho de santo como alguém que pulou desta linha do que eu posso só cuidar, eu não tenho tempo, eu prefiro pesquisar na internet e fazer um monte de besteira e pensar um monte de besteira e negatividade. Ele pulou essa linha, ele já atravessou, ele já expandiu a sua espiritualidade. Ele pode ser o mais novo do terreiro, mas ele já tem outra visão sobre o que é Deus, sobre o que é espiritualidade e quanto ele precisa agradecer e quanto ele é diferente de todas as pessoas, tá? Filhos de santos são filhos adotivos. Eu os vejo assim. São filhos adotivos que o meu orixá trouxe, tá? Então, os clientes não deixam de serem também, tá? Eu os trato como filhos. Então, senhores e senhoras, sempre ao chegar na nossa casa e ver um filho de santo de branco, veja que essa pessoa, além de estar se dedicando, investindo na sua vida espiritual, essa pessoa aí é uma pessoa de extrema fé, não somente seu Zé Pilintra, não é somente devoto do seu Zé Pilintra. Essa pessoa aí, ela passará anos e anos estudando no terreiro, tendo instrução religiosa no terreiro, escutando itãs, como os senhores gostam de pesquisar, né? Itãs, responsabilidade minha é passar um itã verdadeiro para aquele momento verdadeiro daquela vida que é muito verdadeira. Onde eu quero chegar? Ah, o Pai de Santo, que itã, que história, que lenda é que está valendo? A lenda que está valendo, se você é de um terreiro, é da sua mãe de santo ou do seu pai de santo, porque ele contou a história para você entender que a história aconteceu há milhões de anos atrás, mas ela é bem atual. Lembrem-se disso, tá, senhores? Não somos de culto afro-brasileiro e somos primitivos ou pessoas não informadas. Aliás, temos aí o caso de cantoras famosas, cantores famosos, empresários de sucesso, pessoas de muito sucesso. Nós temos do faxineiro ao doutor, ao delegado, uma infinidade de profissões que se perdem quando você passa desse portão para dentro. Aqui dentro todo mundo é filho do mesmo Pai, todo mundo é filho de Deus, tá bom? Então, senhores e senhoras, eu espero ter esclarecido bem aos senhores o quanto é perigoso você procurar e pesquisar na internet, tá? E o quanto é o caminho mais fácil. Tem que botar roupa? Faz um teste, bota roupa, é isso. Você foi em 5 sessões lá ou 3, quiçá uma, em algum terreiro, alguém pediu lá, um caboclo, um preto velho pediu, filho, você tem que botar roupa. Bota a roupa. Sabe por que eu estou falando isso, senhores e senhoras? Porque é o caminho mais fácil, o caminho que parece ser mais fácil para os senhores de pesquisar, de fazer coisa sozinho, traz um caminhão de problemas para serem resolvidos no terreiro. Você poderia não ter esse caminhão de problemas, você poderia não ter essa confusão existencial, você poderia não ter tantas dúvidas sem serem esclarecidas, você poderia seguir o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é entender que você é um espírito e que você está vivendo a experiência carnal.
Esse é o caminho mais fácil, porque é o caminho que você caminha com as forças dos céus que você escolheu antes de vir à terra. Só isso. Tão fácil quanto andar para frente. Filho de santo não tem a responsabilidade que eu tenho de honrar pagamentos, de me preocupar com os assistidos do terreiro, de forma da filantropia que nós fazemos, né? Os moradores de rua, o asilo, a casa de apoio à criança com câncer, as cestas básicas que nós recebemos a doação e repassamos para famílias cadastradas de comunidades próximas. Então, onde eu quero chegar? Um sacerdote tem um caminhão de responsabilidade nas suas costas. Ele já começa talvez um mês, vamos tratar um terreiro como se fosse agora uma empresa, tá? Ele já começa investindo e ele já começa com um negativo no seu caixa, tá? Depois as coisas vão se acertando, depois as coisas vão se equacionando e aí você tem o 0 a 0, tá? Aí você tem o portão aberto, aí você tem tudo funcionando, essa engrenagem perfeita funcionando, tá bom? O culto não se trata de dinheiro, senhores e senhoras. Se você não tem dinheiro, eu te atendo também. Se você não tem dinheiro, eu te passo uma mensagem do mundo espiritual, tá? A questão toda, senhores e senhoras, é que se você entra para um corpo mediúnico de um terreiro, você tem dia certo, você tem horário. Muitas das vezes, eu preciso trabalhar numa segunda-feira, após as 2 da manhã eu estou acordado, para acordar às 5 e seguir minhas outras obrigações, tá? O meu dia começa às 5 da manhã, senhores e senhoras. E eu tenho uma infinidade de obrigações, mas eu só agradeço, tá? Então, não fale para mim que é muita responsabilidade, porque você vai ser escalado. Você tem dia certo para vir no terreiro. Filho de santo tem dia certo no terreiro. Filho de santo vem todo dia no terreiro. Eu tenho um filho de santo aqui que está seguindo uma caminhada sacerdotal, vamos colocar assim, já é um cargo, né? Já é um cargo, existem muitos tipos de cargo. Esse filho de santo em especial, filho de mãe Iemanjá, vai saber quem é? Segunda, quinta e sábado. Sábado pela manhã, quinta-feira 2 horas em diante e segunda 2 horas em diante. Aonde eu quero chegar? Ela tem muitos dias pela frente para executar tudo o que aprende e receber as bênçãos de tudo que dá, tá? Nem que seja uma água ou um café para você, que vai no terreiro. Então, senhores e senhoras, não me diga que você não tem tempo ou que é muita responsabilidade. Existem dias que eu só consigo dormir 1 hora por noite. Por quê? Porque tem gente recolhida para fazer santo, tá bom? Eu tenho que me dedicar por aquela pessoa, por aquele que representa um orixá, por aquele que não caminha só, por aquele que representa a sua raiz ancestral, que o pai e a mãe carnal está esperando voltar como um grande guerreiro vitorioso após um recomeço para sua casa, tá? Então, enfim, senhores e senhoras, essa é uma verdade, tá? O caminho mais difícil é ficar fazendo pesquisa e fazendo coisa sozinho. Esse é o caminho mais difícil. E o caminho mais fácil é você ter uma mentoria, você ter um assessor, você ter um consultor espiritual, você ter um sacerdote ou uma sacerdotisa que faz o papel de pai ou mãe de santo, que é limpar, equilibrar e te alimentar de alguma forma. Eu espero ter esclarecido um caminhão de dúvidas, tá, senhores e senhoras? Eu fiz o meu melhor. Seja isso. Aonde você vá, leve luz. Seja positividade, seja luz, seja alegria, seja o representante vivo do seu orixá, tá bom? Senhores e senhoras, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Eu só tenho a agradecer por ter esperado esses 18 minutos e 50 segundos, né? Por ter dedicado esse tempo para me ouvir. Eu terei todo o tempo do mundo, de acordo com a permissão de Deus, para te ouvir também, tá? Então, mandem sempre o WhatsApp para o grupo do terreiro ou para o zap do terreiro, segunda a partir das 13, quinta a partir das 13 e sábado de 10 a meio-dia. Tá bom, senhores e senhoras? Ou mandem outros dias e aguardem, tá? Filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Lorum, que a paz dos céus esteja a proteger cada um que viu este vídeo, que segue este canal, que curte os vídeos e que a luz dos céus, do Orum, de Zambi, Criador do céu e da terra, abençoe a cada lar dos senhores e ao caminhar, afastando os inimigos espirituais que têm a tendência a ludibriar vocês, enganando e afirmando a vocês o caminho mais fácil
é caminhar só. O caminho mais fácil não é caminhar só. Porque quem caminha com Deus, caminha com tudo e tem paz. Fiquem com Deus, senhores.